Olá, eu sou a Andréa Espírito Santo Barrett. Nós estamos na jornada de proteção à criança com a Rádio Transmundial. Nós estamos na terceira aula, já está acontecendo, já estamos na metade da nossa jornada. Então, se você chegou agora, volta e assiste os outros vídeos. Ouve então, se você estiver só ouvindo pela rádio, o que nós já falamos anteriormente. Porque aqui nós estamos numa caminhada, né? Numa jornada e indo para o final. Aqui estamos na metade e nesse momento nós falaremos sobre a proteção na casa da criança. A proteção que eu, como mãe e pai, quero oferecer, responsáveis, a proteção que você, como líder de organização e professor, facilitador, voluntário, precisa ajudar as famílias. A Unicef, eles têm uma terminologia de como alcançar a comunidade. Então, falar à comunidade, falar à casa, chegar onde está a criança, né? Junto com a família dessa criança, quem está ao redor dessa criança e a própria criança. Que a nossa próxima aula, então, será diretamente voltada para você adulto, como você fala com a criança através dos jogos e as brincadeiras, as atividades, para que ela aprenda a autoproteção de maneira lúdica, simples, na linguagem apropriada para a sua faixa etária. Nesse momento aqui, então, nós estamos respondendo a essa afirmação que a Unicef faz, que precisa chegar, esse conteúdo de proteção à criança precisa chegar na comunidade da criança, na casa da criança, onde essa criança está. Então, é para os dois públicos, tá? Eu estou explicando isso porque eu não quero que você que é de uma organização pule essa aula. E também para que os pais entendam que em alguns momentos eu falo para aquele que é profissional e que ajuda, coopera com você, com sua família, na comunidade onde você está, para essa criança crescer, se desenvolver, resiliente, forte, com as emoções saudáveis, com sabedoria, para essa criança crescer com capacidade, autonomia sobre seu corpo, a privacidade do seu corpo e uma capacidade de dizer não para que se alguém desejar maltratá-la e também contar, correr e contar quando necessário. Na aula anterior, só voltando então um pouquinho, a gente estava falando na organização, o lugar seguro. Para o lugar ser seguro para as crianças, ele precisa então cumprir os padrões, as normas de proteção. E a gente citou aí algumas, foi uma aula bem prática, no sentido de que você recebe o conteúdo e aplica. Então vai para a sua organização, volta ali para o seu pessoal, para o seu staff e planeja como aplicar esse conteúdo. Ali eu estava falando sobre o comportamento dos adultos para que protejam as crianças. Eu queria continuar falando sobre isso, mas agora com esse enfoque da casa. Eu disse, e continuarei aqui, que, por exemplo, se a gente recebe uma visitas de adultos que convivem conosco, estão na nossa casa, onde nós temos crianças, esses adultos precisam saber quais são os padrões de comportamento esperado deles para que protejam as crianças. Então, isso é informal, porque numa organização tem um documento por escrito, a política de proteção, tem as normas, os padrões que todos os adultos vão precisar cumprir. Um documento para ser assinado dizendo: eu fiz uma capacitação, eu li a política, eu concordo. Aqui na casa não tem essa formalidade, eu sei disso, mas eu quero realmente que a gente pense no nosso contexto de família, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que frequentam nossa casa, mas que também podem ser pessoas que têm algum interesse de ter gratificação sexual das crianças. A partir do momento que nós comunicamos, aqui nós falamos do assunto. Aqui existem normas, existem regras. Aqui as crianças conhecem o assunto da proteção do corpo delas. A partir do momento que nós então comunicamos esses temas, nós enfraquecemos esse possível abuso.
E quando nós não comunicamos, nós supomos, as pessoas sabem, as pessoas não estão mal intencionadas, as pessoas não vão fazer nenhum mal com a minha criança. Quando nós supomos e não falamos, deixamos na entrelinha, temos receio ou educação. Não, eu não posso falar isso. Imagina, fulano, fulana virão aqui, passarão o fim de semana aqui, são tão maravilhosos, tão agradáveis. Ou até mesmo em relações assim, são nossos colegas de trabalho ou nossos chefes, pessoas. Eu não posso dar a interpretar que eu estou duvidando da conduta deles. Aí quando nós ficamos com todos esses milindres, né? Nós estamos falando de algo muito precioso, que é a proteção das crianças. Quando nós supomos, deixamos nas entrelinhas, a gente está prejudicando, a gente está vulnerabilizando as crianças. Tá, André, então eu já entendi. Eu não quero vulnerabilizar as crianças, eu realmente recebo sempre visitas, as crianças estão por perto, vai para o banheiro, vai para a piscina, vai para o rio, vai para a cachoeira junto, vai para a praia, a criança tá sempre, alguém vai para o banheiro, um entra, o outro sai, às vezes na hora do banho tem várias pessoas na fila, mesmo. Às vezes eu até saio, preciso sair, fazer alguma coisa fora, a minha criança fica com os amigos, com os vizinhos, com parentes. Então eu entendi que isso, se eu não falo do assunto com os adultos ao redor e com as crianças, vulnerabiliza as crianças. Joia, mas e como eu falo sobre isso? Porque eu não posso dar uma aula, eu não posso simplesmente abrir o teu vídeo, eu não posso me indispor com eles, mas você precisa proteger. Então, o foco é a proteção da criança. O combinado não sai caro. Agora, se você deixar de falar da proteção e depois sua criança sofrer, isso vai sair muito caro. Então, o combinado não sai caro, nós vamos falar do assunto da maneira mais natural possível. Primeiro de tudo, colocando, implementando isso na nossa própria vida, como algo natural, como algo bom, muito saudável. Aqui nós procuramos estudar, saber, aprender e praticar a proteção da criança. Então, primeiro de tudo é isso, não é algo que precisa ser escondido. Pelo contrário, você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui onde você está, comenta sobre o que eu estou falando e compartilha. Compartilha. Se você se inscreveu, compartilha. Se você está assistindo e tem aí a setinha de compartilhar, compartilha isso. Você está ouvindo, o áudio pela rádio, também compartilha o link, compartilha. Fala do assunto na sua rede social e fala de maneira positiva. Você não vai lá, olha, acontece abuso mesmo entre amigos mais chegados e eu sei que também, dentre os meus próprios amigos, pode acontecer. Não, não é isso. Não é assim. Mas como isso acontece em qualquer lugar, infelizmente, pode sim também acontecer. Nós temos casos, no final, a última aula, a gente vai trazer uma informação, um conteúdo que também parte de alguns casos que ocorrem, né? Então, a gente não vai trazer isso de uma maneira pesada, vou até usar uma expressão feia aqui, vomitar isso nas pessoas, não! Que é a última coisa que eu quero. Eu gostaria muito que você compreendesse que a comunicação desse tema, ela é feita de uma maneira leve, light. Tem hora que, Andréia, leve e light não representa muito bem. Mas o nosso desejo é que as pessoas vejam de uma maneira positiva. Então, a maneira positiva é: nós estamos interessados na proteção das crianças, das nossas e de outras. Nós estamos aplicando esses conteúdos para a nossa vida. Nós somos adultos que nas nossas relações com as crianças, todas, a nossa e as outras, nós respeitamos as crianças e nós sabemos a importância de falar de proteção à criança. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, as nossas crianças sabem sobre o assunto. Então tem literatura para falar com as crianças, tem vídeos na internet, campanhas que eu sou apaixonada, que eu indico, que eu confio, que eu gosto do conteúdo, que eu sigo e eu compartilho e levo para as crianças com autorização de figuras respeitadas de proteção à criança, inclusive. E assim como eu também acredito que isso é importante. Então a gente tem muitas ferramentas e compartilhar, primeira delas. A segunda é ter esse compromisso de falar com as crianças, né?
que a gente vai ver, essa próxima aula é só sobre isso. E a terceira é mesmo falar de maneira simples, mas de uma maneira verdadeira, aberta com os adultos. Então, aqui em casa, a gente tem algumas regras ou algumas normas, ou você pode utilizar uma outra palavra se você preferir ser um pouco mais leve, com as pessoas que vão te visitar, que são seus parentes. Aqui em casa a gente tem algumas condutas mesmo, né, de proteção à criança. As crianças não ficam sozinhas geralmente num ambiente com só um adulto. As crianças podem contar livremente para nós qualquer atividade que foi feita com um adulto. Então nunca peça segredo para uma criança nossa. Ela não pode ouvir você e te obedecer. E claro, se você não vai pedir, a última maneira que poderia acontecer é coagindo. Então, a qualquer momento, se nós descobrimos que qualquer pessoa está coagindo uma criança nossa a guardar segredo, e nós também vamos tomar as devidas providências sobre isso. Compartilhar isso em qualquer momento, nos momentos mais agradáveis. Isso não é, olha, tá aqui um papel cheio de normas. Isso pode ser feito até mesmo na hora do almoço, em qualquer momento, trazendo essa perspectiva positiva. Veja o que fazemos de bom para proteger nossas crianças e todas as que estão ao nosso redor. Então, nós também evitamos estar junto com as crianças quando elas estão em sua intimidade, quando elas estão no banheiro, no banho. A criança, ela pode estar despida, estar nua, sem roupa, mas nós não vemos essa criança nua, sem roupa. Pode ocorrer de vermos rapidamente, mas não é o nosso costume, não é algo que a gente faz e deixa para lá. Nós vamos falar. Conta para nós, se acontecer qualquer coisa que você viu que saiu desse padrão de proteção nosso aqui da casa, conte para nós como pais da criança. Nós não queremos realmente que as crianças fiquem nuas na frente de ninguém e nem que ninguém fique nu na frente delas. Nós queremos realmente resguardar, salvaguardar a proteção do corpo das crianças, o uso do banheiro, o banho. Se as crianças precisarem de ajuda, sou eu, a mãe, o pai, a avó, você diz quem é na sua casa, na sua família, que faz essa higiene do banho e do banheiro de crianças pequenas, ou uma criança que tenha alguma limitação, alguma deficiência que precise de ajuda, tá? Então explique sobre isso e a partir do momento que a criança já pode, dê autonomia para essa criança fazer a sua higiene e o seu banho, passar o sabonete, usar a toalha, usar o papel higiênico, essa autonomia da criança a partir dos 3 anos de idade. Teve o desfraude, ela foi para o banheiro, o piniquinho, o próximo passo é essa autonomia dela ir aprendendo aos poucos, mas é possível. Na dica, depois da segunda aula, foi exatamente sobre uma história de uma menina de 4 anos, totalmente autônoma, independente no banheiro. Conheço outras, então sei que é possível. E aí nós, como os responsáveis pela criança, nós precisamos ajudar essas crianças a ter essa autonomia e comunicar isso. Então a gente não tem as pessoas certas aqui em casa que ajudam a criança no banheiro, no banho. Nós temos a privacidade das crianças e a nossa dos adultos, ela é muito importante. Se uma criança nossa te desrespeitar, invadindo sua privacidade, por favor, preste contas para nós, conte para nós, não guarde isso como um segredo e nunca tenha um segredo com nossa criança. São algumas das falas, não é uma aula, não é uma palestra, não é um documento para o teu visitante assinar. São conversas que você tem com a criança, tá bom? Com os adultos e com a criança também com a linguagem apropriada. Mas aí, falando para o adulto, no meio da conversa. Aqui tá direto, mas assim, é no meio da conversa que você vai falando isso para as pessoas. O quarto, o melhor procedimento de proteção é a criança, ela não estar no mesmo quarto que esse visitante, que esse adulto que visita. E se for necessário que esteja, porta aberta, luz acesa. É claro que vai ficar muito mais desconfortável para dormir assim. Aumentar a visibilidade. A gente também fica bastante de olho na relação, na interação criança-criança, adolescente-criança.
Nós não confiamos 100%, nós não deixamos as crianças lá, os adolescentes lá. Isso vale também para reuniões, festas, eventos, pequenos grupos. As pessoas se reúnem no pequeno grupo, então está todo mundo aqui na sala. E as crianças, elas vão pintar um desenho, elas vão assistir um desenho, aí coloca as crianças num outro cômodo de porta fechada para não nos incomodar. E às vezes um adolescente, alguém mais velho fica ali também junto. Às vezes é uma criança da faixa etária 2, 3 da faixa etária menor, de 4, 5, 6 anos, e daqui a pouco tem 2 ou uma de 9, 10 ou 11, ou um adolescente só, ou 2, e todo mundo no mesmo ambiente. Então não é o ideal. Nem que essa criança esteja vulnerabilizada, fragilizada por adultos que estão visitando ou que convivem na casa, mas também que ela também não fique vulnerabilizada, fragilizada em relação à sua proteção, com outros adolescentes, crianças maiores, de faixa etárias diferentes, até mesmo a mesma faixa etária precisa de supervisão. Precisa de alguém vendo. Andréia, e as noites do pijama? E o pessoal que vai dormir um na casa do outro? E chega um momento que a gente vai dormir também, então não tem mais a supervisão. Então a gente tem conversas com eles e as faixas etárias precisam ser as mesmas e a gente tem que dizer que a porta está aberta, está entreaberta, não está fechada, não está trancada. Qualquer momento, qualquer necessidade, contar, correr e contar, sempre. E também no outro dia, né? A conversa também, como é que foi. Mas quando a gente já trabalha com as crianças antes, a gente ajuda essas crianças a compreenderem. Depois que a gente foi dormir, ninguém mais toca na gente. Até a hora de dormir, alguém vem, dá um beijo de boa noite na cabeça, na testa, um carinho, né? Um pai, a mãe, um responsável, uma avó, alguém tá perto da gente até a gente estar acordado, né? Na hora que fechou o olho para dormir, foi dormir, boa noite, não, ninguém mais toca na gente, ninguém mais encosta na gente, né? Ali é hora de dormir. Isso é muito importante falar com as crianças, não é assim com essa gravidade, isso é natural, junto com os bonecos, principalmente. A gente na aula 4, a gente vai olhar como falar então com as crianças, o uso dos bonecos. Até a hora de dormir, a gente ainda pode receber algum carinho, que é sempre um carinho público. Qual que é o carinho público? Todo mundo pode ver, todo mundo pode saber, todo mundo pode receber esse carinho se quiser. E todo mundo pode dar esse carinho ao outro se quiser. Sempre público, em público, nunca um segredo. Nunca isolado, nunca escondido, nunca no escuro. Então, quando acabou a luz, acabou o dia, acabou a luz, não é mais momento de carinhos bons. Esses são os carinhos bons. Carinhos bons, todo mundo pode ver, todo mundo pode saber. Eu posso não ter visto, mas eu posso ficar sabendo o que aconteceu ali. Todo mundo deve, é algo que é contado. Todo mundo pode fazer, se quiser, esse carinho, né? Então, se eu quero dar esse carinho ao outro, eu posso. Não é um carinho que, não, eu não posso. É só quando estou com fulano, com alguém em tal lugar. Isso não é carinho bom, não. Agora, carinho bom, todo mundo pode fazer em outra pessoa, em quem quiser receber. E todo mundo pode receber esse carinho se quiser receber. Nós vamos chegar lá, essa é uma mensagem bem importante para as famílias. Quando a gente vai educando as crianças vão crescendo, nós não precisamos. Abraça, beija, é fulana, é amiga. Quantas crianças que eu sou amiga dos pais. E os pais, quando estão perto das crianças, eu só olho para as crianças, eu dou um sorriso. Isso aconteceu semana passada. Eu olho, eu dou um sorriso, os pais falam, abraça a tia Andréia, dá um beijo na tia Andréia veio de longe. Não, 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 não precisa. Deixa as crianças interagirem da maneira delas, como elas quiserem. E claro, se elas vierem me abraçar, esse abraço vai ser público, né? Os pais podem ver e saber. E essa criança pode fazer esse abraço em mim e em qualquer pessoa do mesmo jeito. Isso é um conceito importante. Assim como ela pode receber, se ela quiser receber esse abraço, e é um abraço público, né?
ele em qualquer lugar, qualquer pessoa vai receber o mesmo tipo de abraço. Não é algo que fica, né, em segredo, é nosso segredinho. Ou então que só acontece quando a gente está afastado de todo mundo, isolado. Quando eu estou na frente de todo mundo, essa pessoa não me abraça. Mas a gente ficar sozinho, ele vem me abraçar? Né, isolado, escondido, em segredo, no escuro. Então, no escuro, ó, nunca, carinhos bons nunca são feitos no escuro. Esses carinhos aí não são bons, não. Então, a gente conversa isso com as crianças, fortalece isso para os adultos, com os adultos com quem essa criança convive, e a gente exige isso com a nossa própria postura e com a nossa conversa com os outros de como é o relacionamento, então, dos adultos que frequentam a nossa casa. Pode brincar, pode rir, ir para a piscina, ir tomar um banho de rio juntos com outros, né? Não isolado, não sozinhos. Tudo isso que a gente já falou antes continua valendo, né? Mas a gente pode sim, a proteção à criança, ela não vem aqui para dizer o que a gente não pode fazer, porque a gente não vai mais se divertir, não vai mais poder fazer tudo que a gente fazia, não. A proteção à criança, ela vem aqui para dizer, vamos fazer tudo que a gente já fazia, que não é abuso, né? Então nós vamos continuar fazendo. Mas nós vamos fazer com princípios, com padrões, com normas, com um comportamento que protege, com um comportamento diferente da pessoa agressora, comportamento diferente da pessoa que queria maltratar, ao invés de proteger. Então, porque também nós vamos diferenciar o nosso comportamento. Essa é uma outra fala, uma outra conversa que ajuda as famílias. Nosso comportamento, quando a gente não reproduz o que uma pessoa abusadora fazia, nós estamos diferenciando. E aí fica muito claro para as crianças. Mas espera aí, lá em casa não me tratam assim? Espera aí, minha família não me trata assim? A minha família não me leva escondido para fazer um carinho? Aquelas pessoas que frequentam a minha casa, os tios, as tias, os amigos da minha família, eles me respeitam no banheiro? Eles não ficam me olhando? Por que que aqui essa pessoa está fazendo isso? As crianças conseguem, quando as crianças sabem. Quando as crianças aprendem sobre a autoproteção, quando esse assunto é falado, as crianças então conseguem identificar melhor, mais facilmente, quando elas estão sendo vítimas de desproteção. Então, por isso que é tão importante que no nosso redor as pessoas conheçam do assunto e respeitem as crianças. E nós, os pais, os responsáveis, nós somos os primeiros que deveríamos ajudar na proteção das crianças. O abuso acontece na maioria das vezes na casa, né? Então, nós muitas vezes estamos falando aqui de uma maneira para que na casa da criança ela seja resguardada. Quando, infelizmente, a maioria das vezes o abuso ocorre na casa. Mas eu estou falando direcionada para um pai, mãe responsável que não é abusador, né? Que não quer maltratar, mas que quer proteger. Assim como eu estou falando também com profissionais que estão aprendendo ou já conhecem e estão aqui mais uma vez recebendo esse conteúdo para colaborar com o teu conteúdo, de como orientar as famílias, para que outras pessoas, além dos próprios da casa, protejam, respeitem e afastemos os abusadores. É claro que quando a gente imagina que a gente precisa alcançar os pais das crianças, o mais efetivo, gente, é falar com as crianças. É por isso que eu sou tão defensora. Escrevi uma revista, levanto essa bandeira de falarmos com as crianças sobre a autoproteção, incansavelmente. Para a gente terminar aqui essa aula, a finalização dessa aula é um bônus aqui. Ela tem, a partir de agora, ela tem um conteúdo que vale uma aula inteira sozinha. Tem um nome diferente, mas você vai entender. É a teoria de Finkelhor. Essa teoria de Finkelhor, ela diz que para que um abuso ocorra, precisa o abusador, a pessoa abusadora, a pessoa autora de violência, ela tem que ultrapassar 4 barreiras para que o abuso ocorra. As 2 primeiras barreiras que a pessoa precisa ultrapassar, a pessoa que quer maltratar uma criança, viu uma criança, quero maltratar.
Pode ser que eu conheço agora, conheço daqui a 6 meses, ou eu entrei naquele lugar porque eu queria conhecer melhor uma criança dali, da vizinhança, da escola, da igreja, enfim. Tem aqui o alvo, né, uma criança, e tem aqui uma pessoa abusadora que tem esse desejo, que quer ter gratificação sexual de uma criança, mas ela tem barreiras para ultrapassar. As duas primeiras barreiras são relacionadas à pessoa que deseja abusar. A pessoa abusadora ou que deseja, né? Que ela pode nunca ter cometido e ela só tem esse desejo, ela precisa pedir ajuda, ela precisa procurar ajuda antes dela cometer o crime, né? Para que ela não faça isso, para que ela não seja presa, não responda por isso, não prejudique vidas e prejudique a sua vida própria. Então, a pessoa está com o desejo de abusar, de ter gratificação de uma criança, as duas primeiras barreiras são relacionadas a ela, a realmente esse desejo e a ela escapar, não, eu quero mesmo, e a consciência dela, eu faço ou não faço? Ela decidiu fazer. Tem pessoas que vão barrar aqui na primeira, né? Não, eu não vou, eu não posso, não está certo. Ela não vai fazer uso de álcool, de drogas, de nada que impulsione a relaxar, a querer a perder essa barreira. Então ela fica aqui, nessas barreiras, as barreiras internas. Agora a pessoa que pulou as barreiras, então não, ela está vendo a criança aqui, ela depende agora de duas barreiras externas. Então, uma das barreiras, a terceira barreira, é o que nós, como sociedade, estamos fazendo para que essa pessoa que já decidiu que vai sim abusar não consiga. Então, todas essas normas de conduta, esses padrões de proteção que eu estou te falando, são essa terceira barreira, essa barreira externa que vai ser encontrada na comunidade, na sociedade, nos lugares que a criança frequenta, na casa. Essas barreiras impedem que a criança seja abusada. Então, é a prestação de contas, é as normas, é a dificuldade, é não ficar sozinho com a criança, é seguir os padrões de proteção, aumentar a visibilidade, a prestação de contas. Tudo isso são barreiras protegendo as crianças. Então, nosso curso, falar do assunto, divulgar esse curso, tudo isso é barreira protegendo as crianças, colocando esse escudo da proteção. A última barreira, então, a quarta barreira, e a gente termina a nossa aula aqui, a quarta barreira, ela é a resistência da criança. Então, a pessoa queria, estava tentada, estava pensando, resolveu, ela não encontrou barreira nenhuma, a criança está ali, livre, leve e solta, na casa dela, no quarto, no banheiro, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Não teve barreira nenhuma, não teve impedimento nenhum, que não é responsabilidade da criança que hajam esses impedimentos. Responsabilidade do adulto, dos adultos, da pessoa que deveria proteger e não querer maltratar. Responsabilidade nossa, da sociedade, de colocar essas barreiras. Mas a teoria diz que a quarta e última barreira é a resistência da criança. E não é só uma teoria, ela é uma prática. Quando a criança diz não, eu não quero, o que é isso, por quê, não pode... Quando a criança corre, quando a criança conta para um adulto de confiança da criança, esse abusador, abusadora, autor da violência, ele não abusa. Eu assisti uma entrevista a Oprah entrevistando 4 abusadores, 3 ou 4, junto com a psicóloga da prisão nos Estados Unidos. E ela fez essa pergunta para eles: na resistência da criança, vocês abusaram? Um deles falou, a resistência da criança me levou para a prisão. O outro falou, não, eu não abusei. Quando a criança dizia não, eu desistia dela. E teve um que disse que abusou mesmo quando a criança tinha alguma resistência, mas ele continuou. Mas ali 2 ou 3, desculpa, faz muitos anos já que eu assisti esse vídeo, eu não estou lembrando exatamente, mas 2 ou 3, a maioria deles ali, e como são os estudos, dizem sobre a resistência da criança. Quando essa criança conhece do tema, quando essa criança diz não, meu corpo você não vê, meu corpo você não toca. Quando essa criança corre ou conta, mesmo que não tenha corrido ali naquele momento, conta. Quando a resistência da criança, essa barreira, a penúltima barreira, também ela contribui quando está todo mundo falando do assunto.
A pessoa abusadora, em geral, o perfil dela não é de insistência, não é uma fixação, tem que ser aquela criança, e se eu não conseguir aquela, eu não consigo resistir, eu não vou mais procurar outra. Não, não, não. Quando está difícil, quando há barreiras, a pessoa autora da violência, abusadora, procura outras crianças, procura lugares mais fáceis. Também isso é comprovado, tem teorias, tem estudos, o Lugar Seguro, Keeping Children Safe, também fala sobre isso. Os abusadores relatam isso, né? Na verdade, eles procuram outras crianças onde seja mais fácil abusar do que insistir numa que tem muitas barreiras e estar difícil. Por isso, nós vamos para a nossa quarta aula, quase chegando ao fim do nosso curso, para falar para você adulto como é que a gente comunica para as crianças. Não, essa é a parte que eu estou mais confusa. É muito difícil imaginar que eu vou falar essas coisas todas para a criança. Vai falar de maneira simples, lúdica, vai falar de maneira adequada para a faixa etária e vai falar de proteção. Não vai falar de abuso, vai falar de proteção. Vamos para a próxima aula? Vamos juntos? A gente terminou a aula da família, da proteção na casa, das organizações que instruem a família para uma proteção na casa, e eu citei os recursos que a gente tem para falar com as crianças. Eu queria aqui ajudá-los lembrando de uma campanha brasileira, premiada, internacional, chama Campanha Defenda-se. Então, se você colocar isso na internet, é uma campanha dos maristas do Brasil. Campanha Defenda-se. Eles têm uma página com muitos vídeos de animação de 1 minuto, vídeos diretamente para as crianças, mas que todos nós adultos aprendemos também com eles. Esses vídeos de animação estão em português, com legenda em português, espanhol, inglês e libras. E você pode fazer download gratuitamente, é tudo gratuito na página da Campanha Defenda-se. E quando você faz esses downloads, você pode então mostrar esses vídeos onde você estiver, sem mesmo o acesso da internet, para as crianças e para as famílias. E abrir aí então uma conversa, uma roda de conversa, uma oportunidade para que as crianças e os adultos aprendam sobre a proteção, a autoproteção, né? A criança aprendendo sobre sua autoproteção. Campanha Defenda-se. Procure e usufrua de todo o material que existe ali.